Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos aqui no nosso terceiro encontro do ciclo de mudança adaptativa, teoria e prática de mudança, aqui da comunidade Cuidadoria. Então, hoje eu quero apresentar para vocês um pouquinho, fazendo uma pequena ponte do que falamos na semana passada e vamos então passar para o tema de hoje, que é o modelo de 3 fases para a mudança. Muito bom. Então, eu vou direto aqui para a nossa apresentação. E então, gente, mostrar para vocês um pouco mais sobre a lacuna e o gap, a gente já sabe, eu contei para vocês no encontro anterior. Só para retomar aqui um pouquinho. Então, isso é bem importante, interessante, quando a gente fala de mudança. A gente normalmente não tem clareza dessa distinção, como diz a filosofia. Então, a filosofia ela nos mostra, assim, ó, quando a gente faz o tal de ter consciência sobre as coisas, né? O que é ter consciência sobre as coisas? Quando a gente fala assim, ela tem consciência sobre isso, sobre aquilo, ou eu agora tenho consciência sobre isso, sobre aquilo. É o que isso? O que significa? Significa que a gente faz distinções sobre aquilo ou aquilo outro. Ou seja, se eu tenho consciência de uma situação real, eu faço, então, distinções da minha situação real. Então, eu posso ver circunstâncias diferenciadas da minha situação real, sem ingenuidade, sem colocar a sujeirinha debaixo do tapete. Algo real. Então, real, eu estou vendo aquela situação. Então, eu estou sentindo algo, eu estou então sendo impactado por algo que está acontecendo ao meu redor ou comigo mesmo. Então, eu faço distinções, eu ganho consciência sobre uma situação real. A mudança, ela nos faz ter distinções, então, sobre uma situação ideal. Aquilo que falava o Roberto do patamar, né, Roberto? Então, a gente pode até discutir depois como é que a gente, então, o que é essa situação ideal? Ela não é utópica, ela é realista, ela é corajosa dentro da mudança adaptativa. A gente pode falar de sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo, né, do futuro desejável? A gente fala de tudo isso. Aqui na mudança adaptativa é o chão, é o pão, pão, queijo, queijo, como eu costumo dizer. É ali, ó, existe uma louça na pia e precisa ser lavada. Há uma mudança, há uma situação real e uma situação ideal. Há um conflito dentro de uma organização que precisa ser dissolvido para o bem de todos. Então, há uma situação real acontecendo e há uma situação ideal, corajosa, realista que precisa ser olhada. Então, no meio dessa coisa toda é a tal da lacuna da mudança, que é o gap, né? Então, a lacuna é esse espaço, esse campo que vai dizer o Lowen, né? O autor que a gente vai olhar hoje é o Kurt Lewin. Ele é um psicólogo e ele trabalhou a teoria do campo, que são essas distinções psicológicas e físicas que acontecem entre as pessoas e o ambiente. A teoria do campo. Então, é muito interessante quando eu, em processo de mudança, começo a observar que a primeira grande, né, ação ou impulso da mudança é a observação. Então, eu começo então a observar qual é a minha situação real, sem ingenuidade, e então observar o campo que diz o Lewin, que é essas pequenas circunstâncias, idiosincrasias que existem que acontecem entre as pessoas, físicas e psicológicas, que acontecem entre as pessoas e nos ambientes.
tanto isso é verdade que, por exemplo, vou dar um exemplo, que você entra numa empresa e você já saca qual é o clima. Vocês já perceberam isso? Quando você entra numa empresa, você fala assim, nossa, mas o clima aqui é super amigável, as pessoas, né, são alegres, elas são vivas, elas se movimentam, elas estão ali e trocam e conversam. Você sente o clima. Por um outro lado, você também sente um clima quando ele não é amistoso. Aqui, você sente algo mais pesado, algo mais que não é fluido. Pronto, você entrou dentro da teoria do campo do Lewin. O Lewin mostra isso para a gente. Quais são as distinções sobre esse campo? Tá? Muito bom. Muito mais gente falou sobre o campo. É, né, tem estudiosos que falaram sobre o campo mórfico, depois tem a questão do campo dentro da constelação familiar, tem uma série de abordagens diferentes e de teorias diferentes, mas o Lewin está no centro disso aqui. Isso aqui é de 1930, 1940, tá? Lewin. Então, pronto. E agora esses autores estão sendo resgatados de forma muito contundente, porque eles começam a fazer uma boa leitura daquilo que nos está acontecendo. Então, naquele momento, talvez a gente não entendia muito bem do que esses caras estavam falando, só que agora, com as transformações da sociedade, né, Cíntia, começa a fazer sentido. Você fala, opa, esse negócio está fazendo sentido aqui. Percebe, gente? Então, a mudança, as transformações, elas vão fazendo também a gente a ter consciência, ou seja, a fazer as distinções no momento em que precisamos delas. Então, a sociedade também vai evoluindo no momento em que ela começa a fazer as suas distinções. É muito interessante. E aí, então, esse gap nos vai dar a capacidade de criar hipóteses sobre a saída da situação real para a chegada à situação ideal, uma vez que nós tenhamos feito essas distinções. Então, aí eu vou olhar para múltiplas hipóteses e soluções. Muito bem. E aí, a conversa que eu quero trazer para vocês agora é assim: para a gente desenvolver essa habilidade de reconhecer um gap, uma lacuna para mudança, é importante que a gente pense em uma situação, um comportamento, uma crença, ou algo que você gostaria de mudar na sua vida. E ter essa distinção, né? Dizer qual é a situação atual e qual a situação real onde eu quero chegar. Então, pensem sobre isso enquanto eu vou trabalhando um pouquinho mais aqui no nosso assunto. Combinado? Muito bem. Então, mais uma vez, pensar em uma situação, em algo, comportamento, uma crença que você gostaria de mudar na sua vida. Pode ser na sua organização também, tá, gente? No seu time, tá? E aí, fazer essa distinção muito clara entre uma situação atual e a situação ideal. Eu acho que eu escrevi errado aqui, mas tudo bem, vocês já entenderam, né? A situação real e a situação ideal. Eu escrevi errado aqui, gente, tem um erro. Muito bem. E aí, a gente entra no que a gente chama de processo diagnóstico da mudança, que é muito importante, porque é um círculo virtuoso que começa em observar, como eu falei para vocês há pouco. Então, esses fatos, esses padrões, o campo, ele é observável. No nosso dia a dia, quando a gente está na pista, ali, ó, as coisas acontecendo, a gente não observa. Então, a gente faz questionamentos, a gente pode estar fazendo questionamentos errados sobre os nossos processos. E aí a gente vai, então, a intervenções equivocadas que nos fazem não sair do lugar. Então, por isso está os 75% de falhas nos nossos esforços de mudança. Por quê? Porque normalmente a gente erra aqui. A gente ou interpreta errado, nem observa e interpreta errado, ou intervém, tenta o interpretado errado e por aí vai.
Então, diz o Heifetz que é isso aqui, que naturalmente é isso aqui, que a natureza cria esse processo. Ela observa, ela assenta, ela então cria os recursos, ela interpreta, ela cria os recursos necessários para a mudança e ela muda. Então, a floresta, ela só cresce quando ela, digamos assim, ela absorve o clima, ela absorve a temperatura, o sol e tudo mais. Não é assim, gente? Uma floresta, ela só se cria quando ela tem ambiente para isso, ela está observando. E aí ele então mostra como é que isso é um processo absolutamente natural que não foge disso aqui. Então, se a gente olhar para isso aqui de forma natural, a gente vai dizer, puxa, é verdade. Só que o mundo mudou tanto, as novas tecnologias nos aceleraram tanto que a gente está se atropelando nisso aqui, tá? Então a gente não interpreta, a gente intervém de forma atropelada. Roberto, eu já te dou a palavra, eu vou terminar aqui, porque a gente está gravando, e aí já já a gente conversa na sala. Segura aí, anota aí o que você vai falar. Então, agora eu vou passar um por um, rapidinho, que é o seguinte. A observação, então, são essas anotações, é uma forma da gente se livrar do julgamento, tá? Então, são anotações mesmo, distinções do que a gente está vendo. Então, eu observo X, eu observo algo acontecendo, algumas evidências podem ser observadas com os fatos YZ, percebe? Eu estou dando aqui o passo a passo. E você, o que você observa? Então, é eu observando e as pessoas ao meu redor observando, não é só a minha observação. E eu, então, vou complementando essas observações. Lembra quando a gente falou agora o que é mudar para cada um? Ninguém falou uma coisa igual a do outro. Por quê? Porque cada um observa de uma forma. Né? E aí a gente cria o que a gente chama de sentido coletivo sobre as coisas. Muito bem, livrar-se do julgamento, olhar para o que é real. Muito bem, e aí a gente então cria essas hipóteses. Então, baseado nas observações X, Y, Z, eu acredito que a solução X pode impactar no objetivo X em tantos por cento, ou pode resultar em algo, ou pode solucionar algo. Então, eu começo a olhar cada uma das observações e, olhando cada uma delas, supor coisas que possam solucioná-la. E aí eu afirmo, a hipótese é uma afirmação, só que ela é utópica, mas eu preciso de uma afirmação, ainda que seja utópica, para ela poder me direcionar para um novo patamar. Então, baseado nas observações XYZ, eu acredito que a solução X pode impactar X. Percebe? Então, aí eu vou criando as minhas hipóteses. Aí, desenhar as intervenções são aqueles pontos de acupuntura do sistema, que eu vou, então, olhando a situação real onde estamos, olha as hipóteses, né? Aquilo que a gente identificou ali, onde é que a gente quer chegar, né? A situação ideal. E aí a gente vai, então, desenhar possíveis diferentes processos e ações e tudo que vocês podem imaginar, um produto novo, uma forma nova, uma crença nova, algo novo que como uma forma de intervenção no sistema. Então, dentre as hipóteses A, B, C e D, o que é que a gente quer manter? O que queremos sustentar? Optamos por uma hipótese, olhamos para essa hipótese, e aí a gente cria uma intervenção X mais 1 sobre essa hipótese, que ela pode impactar em tantos e tal, no que for. Percebe, gente? É um processo. Tá? Então, isso aqui é muito rico. Aí, o Kurt Lewin vem e diz assim, ó, o processo de mudança, ele tem, então, essas três grandes
que tem bastante a ver com, aliás, está totalmente ligado com a história lá do processo, que é observar, né, criar hipóteses e ir para frente, e intervir. O Kurt Lewin, ele ficou famoso com isso aqui, ele diz o seguinte, que primeiro a gente descongela, ou seja, cria o ambiente certo, desapega, descongela, está ali no observar, então eu estou observando, eu estou descongelando, estou observando. Percebe? É a mesma coisa, só que uma leitura diferente, com uma metáfora que pode nos ajudar ainda mais do Lewin. Então, ele descongela, ou seja, cria o ambiente certo, eu vou mostrar para vocês. Aí, ele de fato vai apoiar a mudança, sair da situação ideal desejada, né, para a situação ideal. E aí, ele recongela, que é fortalecer as habilidades para poder ancorar a mudança. E aí tem a ver lá com a intervenção, que a intervenção é muito mais do que simplesmente criar a mudança, é também fazê-la ancorar no tempo. Então, o descongelar é assim, ó, qual é o ambiente ideal para a gente mudar? Nós precisamos do apoio de quem? Temos os recursos necessários? Temos as pessoas, as habilidades, os talentos que vão nos ajudar a ter resultado? A gente sabe onde a gente quer ir? Nós fizemos as nossas hipóteses? Estudamos as nossas circunstâncias? Temos diferentes perspectivas sobre essa lacuna? Priorizamos as lacunas? E aí, então, a gente muda, que nós estamos inspirando as pessoas para a mudança? Estamos comunicando o processo? Onde é que a gente está? Para onde que estamos indo? Todos conhecem o seu papel? Temos critérios ali claros, né, para a gente avaliar, né, os nossos resultados, de onde saímos, para onde vamos? A gente mapeou os riscos e oportunidades, relacionamos as necessidades aos desafios que a gente percebe. Tudo isso é mudar. E aí recongela, que o Lewin diz assim, ó, a gente mobilizou os recursos necessários para sustentar as ações no tempo, porque você não consegue mudar se você não consegue sustentar a mudança no tempo, recongelar, recongelar a situação ideal para poder chegar no outro patamar, Roberto. Porque para você chegar no patamar, você precisa recongelar. E aí, as pessoas têm clareza da sua autonomia no processo de mudança para poder recongelar, para poder avançar e estarem a serviço dessa mudança desejada? Nós temos as estruturas suficientes, eficientes para isso? Então, é fabuloso, tá? Então, o descongelar é determinar todas essas necessidades de mudança, garantir o apoio da equipe, criar a necessidade e gerir as expectativas. Quando ele fala de expectativas, eu adoro isso aqui, porque o Heifetz também entra na questão das expectativas, quando ele tem um dos processos muito profundos aqui sobre gestão das lealdades. Então, nós somos leais a quê e a quem dentro dos nossos processos de mudança? Eu sou leal a quê? A quem? As coisas mudam porque as pessoas são leais a alguma coisa. Seja um valor, sejam a pessoas. Mas as coisas mudam porque em função de lealdades. Então, as pessoas, em geral, o ser humano tem dentro de si um impulso de lealdade. As pessoas são leais a alguma coisa. E aqui, no gerir as expectativas, está embutido, digamos, essa história das lealdades, que é muito interessante se a gente consegue se aprofundar. Pode ser muito sutil dentro do processo, mas ele pode ser a diferença que faz o processo de mudança. Aí,
será que a gente está comunicando com regularidade? Aqui, ó, de novo, esclarecer, esclarecer, esclarecer. Ele diz muito, Lewin, que o campo ele é complexo, ele tem muitas possibilidades. Então, o trabalho da mudança é terminar com os rumores sobre ela. É, então, esclarecer, 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 dar clareza, 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 clareza. E liderar e orientar, dar autonomia e envolver as pessoas no processo. Muito bem. E aí, depois, então, a metáfora do recongelar, que é permitir que as mudanças se entranhem na cultura, que elas se integrem à cultura, né? Então, desenvolver formas que sustentem essa mudança e treinar as pessoas, capacitar as pessoas. E, claro, celebrar o sucesso. Então, percebe que é o mesmo espírito do que está dizendo o nosso amigo Heifetz, quando ele mostra o processo de mudança, e o Kurt Lewin, ele ficou famoso com esse change model, porque ele, então, cria essa metáfora e ele aprofunda. Então, eu gostei muito de olhar isso aqui com vocês hoje. Eu vou dar um stop aqui, porque eu quero voltar para o grupo para a gente poder avançar um pouquinho.